E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez e dessa vez retorno com Baki nona temporada. Mas antes de continuar a história aqui, tenho que te lembrar que as impressões dos animes que eu escolhi pro final de semana vão ocorrer, tá certo? Só tá atrasada porque eu tirei um dia pra relaxar, tava relaxando hoje, aí eu só vou postar esse vídeo de Baki aqui porque é o meu compromisso com vocês. Mas os outros vídeos ainda vão ter, tá certo? Amanhã vai ter vídeo pra caramba aqui no canal. Mas enfim, tenho que te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, com esse chance nova temporada, entre outras coisas. Então se você curte esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima para poder você estar acessando. Sem falar que você pode estar se inscrevendo no canal, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, tranquilo? Então deixa de enrolar e vamos ao que interessa. Vamos falar de Baki, que tá muito legal. No caso, vocês sabem muito bem que no episódio anterior, o Musashi meteu a porrada no Baki, fez uma ilusão, Baki sentiu como se estivesse sendo cortado ao meio e sentiu uma dor intensa e acabou simplesmente que Musashi foi embora, fugiu para a cidade. E aí que vemos Musashi olhando para um grande telão bem perto dele enquanto ele anda pela cidade e pensa: o quê? O que diabos é isso? Isto não é uma imagem. Está se movendo. Isto é uma ilusão? O que diabos é aquela coisa? O que há com essa parede estranha? E aí que ele olha para as pessoas, ninguém tá ligando pro que ele tá vendo e ele pensa: ninguém parece se importar com isso. Bem na frente deles, não é nada especial, é bastante normal, eles nem estão olhando para cima. Essa é a norma? Este milagre está acontecendo? E aí ele baixa a cabeça, tenta pensar um pouco sobre tudo aquilo e diz: não há nada para se preocupar. Não é tão ruim, mas é diferente. E aí continua a caminhar. E de repente chega num local onde sente um barulho forte. E quando olha para o horizonte, existe um tipo de transporte extremamente rápido passando por ele, em cima até mesmo de uma ponte. E aí quando ele olha para aquilo, ele diz: isto é muitas vezes mais rápido do que um cavalo. Tem muita gente dentro dele também. E aí que, lembrando das palavras do John, ele vê o John falando: agora mesmo, você foi trazido de volta 400 anos após sua morte. E aí Miyamoto fica pensando enquanto olha para tudo aquilo. 400 anos? Em um período de 400 anos, é disso que as pessoas são capazes. E olhando para aqueles arranha-céus pensa: isto não está mais em uma escala. Onde posso comparar isso? Esse tipo de construção é realmente algo que poderia ter sido construído por mãos humanas? E aí ele vai caminhando descalço, onde até mesmo algumas pessoas olham para ele, e aí ele vai pensando: parece que substituíram toda a grama. Ele caminha um pouco mais, percebe que as pessoas estão se incomodando com ele e ainda pensa: mas por alguma razão estou um pouco chateado. É como se este mundo não tivesse nada a ver com luta, como se tivesse perdido elas de vista. Ou talvez este seja um novo inimigo que eles estão tentando lutar. Eu preciso encontrar as pessoas que tenham vontade de combater. Aqueles que vão tentar encontrar um jeito de vencer custe o que custar. E olhando para aquele novo mundo, ele pensa: mostre-me a beleza desse conhecimento que vocês adquiriram. E é aí que Musashi olha para trás, pois alguém chama ele e até pergunta se ele está perdido. E eram policiais, onde continua a falar: desculpe-me, mas esta é uma propriedade privada, sim? E ele continua: então você virá conosco. E aí que Musashi fala: do que você está falando? Onde os policiais olham um para o outro e aí começam a explicar: bem, somos policiais para ajudá-lo. E aí Musashi olha assim e fala: polícia? E o policial pergunta: onde estão os seus sapatos? E Musashi diz: você quis dizer isso? E aí mais uma vez o policial tenta entender aquela situação e vai perguntando: então você os perdeu? Ou você apenas esqueceu de colocá-los? Parece que você realmente não sabe o que está acontecendo, hein? E ele ainda pergunta: você tem algum tipo de identificação com você? Você poderia nos mostrar? E aí que Musashi pergunta: você quer dizer uma carta de apresentação? Eu acho que não, certo? E aí que o policial pergunta: você poderia nos dizer seu nome e seu aniversário? Você pelo menos sabe disso? E aí que Miyamoto fala: meu nome é Miyamoto Musashi. Eu nasci no mês X, do dia X e no ano da era X. Onde a informação não nos é revelada. E até mesmo Miyamoto continua: talvez eu esteja errado, porque eu nasci poucos dias atrás. E aí que o policial, sem entender o que ele está falando, pergunta: você tem fumado? Esta crônica não é você.
E aí Miyamoto tenta entender e fala, tônico? E aí Miyamoto continua a perguntar, o que é esse tônico? E aí na mesma hora o policial começa a revistá-lo, onde até fala, vou revistá-lo um pouco, ok? E aí na hora que eles vão revistar ele, os policiais não conseguem tocá-lo. E aí eles até mesmo perguntam, o que houve? Você é estranho, não é? E na mesma hora Miyamoto não tem paciência e logo já ataca os dois policiais que só estavam ali para ajudar e tentar entender a situação. E nesse mesmo momento bota eles para baixo, os desmaiando rapidamente. E enquanto acontece toda essa problemática, voltamos para Baki, que está acordado e agora está caminhando, onde ele pensa, um sonho. Não, não foi um sonho. E não há mais dúvidas em minha mente. Minha parte superior do corpo foi cortada diagonalmente. Foi um verdadeiro impacto. Mesmo agora, ainda posso sentir o corte como se fosse recente. Mesmo agora, não importa quantas vezes eu penso nisso, ainda estou um pouco chocado. Quem acreditaria nisso? Eu lutei com um samurai. E não foi qualquer samurai, foi com Miyamoto Musashi. A explicação que o velho me deu foi um pouco difícil para mim entender totalmente, onde a gente vê Tokugawa dizendo, foi o DNA, um clone humano, na árvore do céu. E ainda Baki continua a pensar. Mas ele me disse para não dizer o nome Musashi em público, e eu entendi a teoria disso. O que importa é o fato de eu ter sido cortado. E aí que vamos vendo o crânio de Baki, onde está todo cheio de fissuras. Porque você sabe muito bem que Baki passou por uma luta tão intensa com seu pai que acabou tendo várias fraturas pequenas no seu crânio. E aí Baki continua a pensar. Isso prova que lutei com Miyamoto Musashi. Está gravado em meu corpo. Eu conheci o homem mais forte conhecido na história. Ele foi capaz de esmagar uma vara de bambu com as próprias mãos. Era uma força de preensão que excedeu os limites humanos. E ser capaz de ler as intenções das pessoas e reagir a elas com antecedência, com poder de previsão. E aí lembrando das palavras de Miyamoto, se é dito, ainda não é algo que poderia ser usado como parte da arte de guerra. E aí Baki pensa sobre aquilo. Esse foi um movimento original que me levou 10 anos para ser perfeito. Meio que me irrita que ele disse aquilo. E aí pensando sobre as katanas e como os samurais agem, Baki ainda continua a contar. De uma época em que costumavam usar armas, o peso de uma luta não era algo que qualquer homem pudesse colocar em seus ombros. A derrota significava morte. Foi aqui que nasceu a metáfora, perdendo o pescoço. E Baki continua. É por isso que algo tão simples como previsão era algo que você tinha que aprender para ter certeza de sobreviver em um momento perigoso. Todos eles usavam aquele grau de poder neles o tempo todo. E rindo com bastante empolgação, Baki pensa, eu não posso deixar isso ir, posso? Porque a pessoa que estava no topo desse mundo entrou nesta era. Ele virá com algo incrível. Pico veio de uma era pré-histórica, onde os humanos ainda eram matéria-prima. E mais uma vez temos alguém do passado, e ele é conhecido como o mais forte que já existiu. E aí olhando para o céu e vislumbrando o sol raiando sobre ele, Baki pensa, entendi, eu entendi. Pode ser a hora, pode ser a lei de causa e efeito, pode ser Deus. É a hora de decidir quem realmente é o ser humano mais forte da história. E aí que quando se mostra Miyamoto que tinha nocauteado 2 policiais, ainda é dito por Baki. As rodas já foram colocadas em movimento. Ninguém mais vai conseguir parar com isso. E aí que 2 policiais chegam para dar reforço e já tentam parar Miyamoto, pois Miyamoto tinha atacado 2 policiais. E da mesma forma, Miyamoto ataca-os novamente. E ainda se é dito por Baki. Agora ele está aqui e vivo. Miyamoto está realmente aqui. E voltando para Baki, Baki continua a olhar para o céu pensando e lembrando de todos os seus amigos e companheiros de batalha, onde diz, isto não está mais entediante. E aí que começamos a ver algumas técnicas dos samurais, e até mesmo se fala pelo narrador. Estilo. Nas artes marciais japonesas, a ênfase no estilo e na precisão exata é incomparável em qualquer lugar do mundo. E isso começou com os ancestrais. Independente de arte ou forma de lutar que se aplica, o estilo e a forma do seu corpo será dado à próxima geração por meio de lições ou pergaminhos. Sem isso, a esgrima não seria esgrima, o judô não seria judô, karatê não seria karatê. É tudo baseado em estilo e forma.
O corpo inteiro desse cara está transbordando. Ele é a sua essência pura. Ele é a cristalização dela. E isso simplesmente salta das suas costas. E aí que voltamos para Baki em sua casa e logo entendemos que se trata de Baki treinando para poder se igualar com Musashi. E diz: tenho que analisar seu estilo. Que estilo ele está usando? Está claro como o dia. Meu estilo. Estilo Baki-Hama. A força de Baki-Hama. Pensa, se movimenta e começa novamente a pensar. Com um propósito de Baki-Hama. Meu estilo. Minha forma. Movo meu corpo. Não existe uma sequência definida. Estilo. Basta mover meu corpo para garantir o sucesso da técnica. Faça com que cada movimento seja perfeito. Onde Baki continua a treinar e vai pensando: o que é necessário para eu me mover? Meus movimentos. Meus movimentos ainda são razoáveis? E aí ele vai se preparando para mais e mais técnicas, tentando entender o que fazer, se concentra e ainda continua a pensar. As técnicas e movimentos que eu uso, o meu corpo é capaz de responder com o que é preciso para ser perfeito? E aí ele vai pensando, e nessa hora ele começa a criar uma nova imagem para ele treinar. E ele diz, mais uma vez, eu preciso enfrentá-lo mais uma vez. E aí que Baki cria Musashi Miyamoto. E até pensa, embora agora seja impossível, vou tentar meu melhor. Vou tentar o meu melhor para bocejar enquanto estou na sua frente. Onde isso só mostra que Baki quer se sentir entediado por lutar por Musashi. Ele não quer sentir que Musashi seja um desafio à altura. Ele quer colocar Musashi abaixo dele. E aí logo se corta para uma sirene. E literalmente era Musashi que estava ali causando o caos. Onde se é dito: por favor, fiquem alerta para um homem vestido de monge. A cor de suas roupas é azul marinho. Ele também está andando descalço. E ele está se dirigindo para Shibuya. Se você avistá-lo, entre em contato com a polícia. E lá vai Musashi Miyamoto andando sem se preocupar com nada no meio da cidade. E é isso aí, galera, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!